e acontece, né? Então, eu acho que esse cuidado, ele tem que acontecer. E aí, ela falou, olha, se você tem certeza, você quer ficar, você vai ficar com ela, tenho certeza. E aí, ela ligou para o fórum, para que houvesse toda a autorização, né? Enfim, né? E aí, para que a gente não pode tirar a criança sem uma documentação, obviamente, né? Do parecer. E depois foi feita uma visita. Né? E eu me lembro como hoje, umas 2, 3 semanas após ela estar lá em casa, né, a psicóloga vai visitar o ambiente para perceber. E ela chegou, percebeu a criança, o quarto, né, e ela me perguntou, e daí, Fabiana, tudo bem? Como é que está? Tá tranquilo? E eu respondi de uma forma muito rápida, não está tranquilo. E ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque ela chora, ela isso, ela aquilo, né? E ela disse, olha, eu gostei muito da sua sinceridade, porque não é para estar tranquilo mesmo. É uma pessoa nova que chega na sua casa. E quando ela está maior, ela já fala, ela chora, ela grita, ela vai estranhar, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana também, né? Você ser sincero, não é fácil. Né? Ah, não, tá uma maravilha, é tão Sim, sonho. mas nem para o filho biológico é assim, tranquilo. Não é. É um processo, né? O amor também é um processo. Né, Regina? Eu vejo também as pessoas falarem assim, ai, mas será que eu vou amar? Também o biológico. Laços, você cria laços com a convivência. Você não vai amar do primeiro momento. 30 segundos você está amando. Não. Né? Você vai amar com a convivência. É uma construção. Né? Então, é uma construção. Então, né, foi realmente uma experiência maravilhosa. Né? Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, foi ter sido mãe, né? Uma experiência única. Bem, Jackson. E agora, você acompanha mais essa parte técnica, né? Trabalhando na Vara da Infância e da Juventude de São José dos Pinhais. Então, nós estávamos falando, em média, quanto tempo a duração do momento em que nós nos disponibilizamos a adotar e até trazermos uma criança para casa. O José Carlos estava colocando que para uma das filhas dele foi em torno de 2 anos e meio. Para você? Também, 2 anos. 2 anos. É mais ou menos, em média, esse o tempo? Demora um pouquinho mais. Hoje demora mais. Se a gente for ver o aspecto do processo da adoção, desde o momento da habilitação, eu tenho 2 processos. O primeiro procedimento seria o da habilitação para adoção, onde que eu junto certidões de antecedentes, eu faço o meu pedido, junto fotos da minha família, eu sou depois investigado como entre aspas, né? Mas é feito um estudo social sobre a minha vida, né? Nesse processo, a pessoa tem que participar do curso da adoção e depois ela se habilita. Esse procedimento, no meu cartório, ele leva em torno de 4 meses a 6 meses se a documentação estiver toda em ordem. Tá? Nesse momento, saiu sentença, a sentença transitou em julgado, eu estou apto a adotar. Eu estou apto, eu não posso adotar ainda porque eu entro numa fila. Essa fila, o que é feito? O seu nome é colocado no Cadastro Nacional da Adoção. É um cadastro que é feito pelo CNJ. E que nós vamos conversar sobre esse cadastro mais no terceiro bloco. Tudo bem. Daí, eu estando apto, apareceu a criança. Vai depender essa criança da idade que eu coloquei. Certo. Claro. Todo mundo quer uma criança mais nova, até 3 anos, até 2 anos, né? Mas assim, todo mundo querendo, eu tenho uma certa fila de pretendentes, né, nessa condição. Eu posso dizer que ali em São José, crianças até 3 anos, está demorando 4 anos a 5 anos para ser chamado casal. É bastante tempo, né? Então, se eu me habilitei hoje, né, daqui 4 a 5 anos eu recebo uma criança. Mas olha que bacana, eu recebo uma criança. Você vai receber. Entendeu? Se você hoje tenta fazer inseminação artificial, se você tenta vários métodos para fazer uma concepção, não é garantido que você vá receber essa criança. Na habilitação para adoção, sim. E fazendo uma adoção correta, da forma que tem que ser feita, essa criança vai ser sua para o resto da vida. Né? Muito bem. E daí nós temos os finais felizes dessas histórias, como é o depoimento do José Carlos e da Fabiana, né?
E como será o seu, também daqui a um tempo? E você já tem filhos? Eu tenho um filho. Biológico? Filho biológico, de 6 aninhos, o Cassiano. E agora Beijo, Cassiano. E agora você pretende, então, adotar? Isso, agora eu estou em processo já, entrei com o pedido, já fiz a entrevista, a assistente social também foi na minha casa, já fez, né, o estudo no domicílio. E agora eu vou participar em Curitiba, porque eu moro aqui, do curso que é ministrado aqui em Curitiba também, para depois sair a sentença de habilitação. Muito bem. Bom, nós estamos no finalzinho, estamos encerrando esse segundo bloco. Vamos deixar então a outra questão norteadora, que aí nós vamos falar mais sobre o que vem a ser. De que forma funciona o Cadastro Nacional de Adoção? Se esse cadastro, então, ele é válido para o país todo, como funciona esse cadastro? E é possível adotar uma criança? Nós vamos ter que fazer essa pergunta, porque também deve ser a curiosidade dos nossos telespectadores, quem está nos assistindo em casa. Sim, mas e uma criança diretamente, podemos adotar uma criança diretamente? Conhecemos alguém, uma mãe que está disposta, está grávida, não quer ficar com a criança? Ou nesse caso também é necessário aguardar todo esse processo que vocês já comentavam conosco aqui? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Hoje estamos na área de Direito e o tema Legislação e Encaminhamentos da Adoção. Ao longo do primeiro e segundo bloco, os nossos convidados contaram para nós de que forma se relacionaram profissional e pessoalmente com o tema da adoção. E também como funciona a adoção no nosso país. Para este bloco, nós fizemos a seguinte pergunta, que será a nossa principal a ser dialogada nesse bloco. De que forma funciona o Cadastro Nacional de Adoção? Se é válido para todo o território nacional? E é possível adotar uma criança diretamente ou então, neste caso, também é necessário aguardar o encaminhamento pelo processo de adoção? José Carlos, como é que fica? Digamos que nós conheçamos uma mulher que esteja grávida e que já está disposta a colocar essa criança para adoção, que não quer prosseguir com ela. Bem, ela é minha conhecida, ela é filha de uma amiga, ou então ela é filha da funcionária que trabalha na minha casa. Enfim, todos nós conhecemos uma história semelhante. Nesse caso, estaria agindo fora da legalidade se essa pessoa resolvesse adotar? Veja bem, até 2009, antes da lei de adoção, havia a possibilidade de você regularizar uma adoção desta forma, que a gente chama de adoção direta, onde a mãe biológica entrega diretamente ao casal ou à pessoa pretendente na adoção. Havia a possibilidade, em algumas comarcas, com alguns juízes, de você regularizar isso. Ele ficava adstrito à vontade e ao posicionamento do juiz se aceitava ou não, se homologaria ou não esta adoção. Com a lei de adoção para cá, não. A lei da adoção, ela fala o seguinte: primeiro, a finalidade principal da criança é ela ser inserida na sua família de origem. Certo. A adoção, e a gente fala, e aí nós fazemos uma crítica com relação à lei 12.010, porque a adoção ela é tratada como uma exceção. Primeiro é reinserção, para depois a adoção. Somente há a possibilidade da adoção se for de cadastro, ou seja, essa que nós estamos conversando até agora, que é aquela situação que você vai no fórum, entra com a tua habilitação e tal. Fora isso, quais são as exceções que está lá no artigo específico? Primeiro, adoção unilateral, ou seja, o padrasto quer adotar o seu enteado. Não tem o porquê de ir para a fila, né? Se por acaso está ali, não tem o porquê disso. Então, na verdade, ele só quer regularizar. Formalizar uma situação. Ele já está convivendo com a criança. E ele vai regularizar. Então, esta situação é uma exceção à adoção de cadastro. Família extensa.
como o Jackson colocou, né? Não há possibilidade da reinserção dessa criança na família de origem, no núcleo, naquele núcleo familiar, vai se buscar alguns parentes, avós, tios, sei lá, alguns parentes próximos para que haja adoção. Então essa é uma segunda exceção. E a terceira que existe, e somente é possível, se a criança tiver mais do que 3 anos, o casal ou a pessoa tiver com a autorização legal, uma guarda, e se por acaso tiver de boa fé. Então, o que eu quero falar depois que eu coloquei tudo isso daí na mesa. Se eu pego uma criança que foi me entregue diretamente e eu leve ao fórum para que eu possa fazer a regularização dessa adoção, eu, pela Lei 12.010, não vou conseguir. Então, esse é um alerta que nós fazemos, porque é corriqueiro nós sermos procurados falando, mas não tem como nós regularizarmos, nós já estamos com a criança. Não vá por esse caminho, porque você não vai conseguir regularizar. Primeiro, por quê? Porque você não tem nenhuma das características. Essa criança pode não ter os 3 anos, mas eu vou pegar uma recém-nascida e vou esperar 3 anos. Mas você não vai poder viajar, você não vai poder ir para um hotel, um plano de saúde você não vai conseguir inserir. Mas eu não tenho a guarda legal, você não vai ter a guarda legal. E a terceira situação, porque você não está de boa fé. Por quê? A boa-fé presume-se que foi algo que surgiu inesperadamente. Ali não, ali você já pegou a criança no intuito de manipular, talvez, uma legislação. Então, esse tipo de adoção hoje não é possível. Não vai conseguir haver a regularização. Por isso que é extremamente temerário. E aí o que acontece? Quando ocorre esse caminho, a gente vê um prejuízo emocional muito grande para o casal ou para a pessoa que está adotando. É um prejuízo sentimental também muito grande para a criança, porque essa criança provavelmente ela vai para o abrigo, e do abrigo, havendo a destituição do poder familiar, ela vai colocar numa daquelas pessoas que estão efetivamente habilitadas dentro da fila. Né? Então é um prejuízo para todas as partes. E até mesmo para o juiz, eu acredito que o Jackson também vai poder falar, mas não é fácil, né, você tomar uma atitude drástica dessa e retirar uma criança de uma família, sendo que você não pode fazer a homologação dessa adoção. E é um trauma para a juíza decidir, para a promotora, para o Ministério Público, para a equipe técnica, para a vara de infância. Então, quer dizer, não é interessante para ninguém. Agora, Jackson, já que você foi citado aqui pelo José Carlos, é o seguinte, como funciona então esse cadastro único de adoção? Então, todas as crianças podem ser encaminhadas para o cadastro único, é isso? Até para que haja aquela facilidade de que uma pessoa da região sul possa adotar uma criança do Nordeste, Centro-Oeste, é isso? Mais ou menos isso. O que ocorre é o seguinte, eu tenho 2 cadastros lá. O primeiro de pretendentes, que são todas as pessoas que querem adotar. Né? E daí é preenchida essa folha. Sim. Né? É uma ficha que você coloca o sexo, a idade, né? O tipo da criança que você pretende, tudo certinho. Essa ficha é igualzinha a que tem no cadastro. A única coisa que a gente faz é transfere para lá. Né? E assim, apareceu a criança hoje, a criança está disponibilizada. Aonde eu vou procurar? No cadastro. O cadastro ele é federal. Só que ele é bem organizado, porque se eu colocar criança, que eu vou buscar os pais para ela, né? Coloquei a criança, a idade da criança, o cadastro já vai me dar todas as pessoas habilitadas em ordem. Perfeitamente. Com aquele tipo específico de criança. Né? Idade, sexo, cor, tudo mais. Sim. Né? Então eu tenho a criança, eu busquei o casal. Esse casal, os 3 primeiros casais são retirados, não do cadastro, mas o nome, e é pego o processo. 3 processos vão até o juiz, às vezes 4. E dentro desses casais, que são os primeiros, os escolhidos, o juiz faz a escolha dele daí. Né? Isso cabe ao juiz escolher daí. Depois que é feita essa escolha, é feito contato com o casal escolhido pelo juiz. Tá? Nesse aspecto, nós temos a questão da criança. Essa criança, ela tem uma idade avançada. Eu procurei no cadastro e não achei casal nenhum que queira ela. Essa criança é colocada no mesmo cadastro, só que na parte das crianças para aptas à adoção. Qualquer comarca pode ir lá e consultar.
Pois é, mas e daí veja só, digamos que essa criança que esteja apta para ser adotada, esteja, vamos colocar aqui, na região sul. E nós só conseguimos encontrar casais interessados na criança com aquelas características, com aquele perfil no Nordeste. Aí essa criança é deslocada? Isso. Não, é o casal que vem para cá. Sim, o casal vem para cá e a criança muda de cidade. Quando você faz o cadastro, a última pergunta é em qual estado da federação você tem possibilidade de ir. Porque você tem que ir até o local e você fica um certo período, às vezes uma semana, tem juiz que pede 15 dias, para você ter esse contato com a criança. Né? Se ambientar vocês, né? Criança, casal e tal. Nesse sentido. Mas então essa consulta, ela é feita no cadastro nacional, é isso? Isso. Somente por esse cadastro? Somente por esse cadastro. Certo. Esse é o cadastro que vai puxar tanto a criança quanto os pretendentes. Então ali não tive pretendente temos... nacional, por exemplo. Certo. Essa criança daí é disponibilizada para adoção internacional. Que aqui no então Paraná, é um outro aspecto que nós ainda não colocamos aqui no programa. Isso. Daí então, aqui no Paraná, como quem última cuida... opção seria a adoção internacional, é isso? É a última depois de todo colocados os contatos das famílias interessadas pela criança com aquele perfil e a família também adequada, se não for possível no Brasil, aí ela é disponibilizada. Internacionalmente. Internacionalmente. Quem cuida disso aqui no Paraná é a SEJA. A SEJA. Mas, e isso é frequente? Muito. Inclusive aqui... Por incrível que pareça. Muito. No Paraná. É porque tem uma informação a mais, é que normalmente essas crianças que vão para adoção internacional, elas têm umas características um pouco diferenciadas. Ou seja, ou são de idade maiores, me corrija se eu estiver errado, Jackson, ou são grupos de irmãos. Grupos de irmãos. Que daí a procura nacional não é tão grande. E daí eles são disponibilizados e normalmente a adoção internacional existe situações de relatos e casos concretos de que vieram e adotaram 4 ou 5 irmãos e foram. Então é uma